Obrigada, senhora presidente, queridos colegas, comunidade que nos acompanha. Eu preparei aqui uma fala bastante especial e direcionada única e exclusivamente a todos os eleitores de Caxias do Sul, a todos aqueles que estão se preparando de uma maneira ou de outra para as eleições que vão acontecer esse ano aqui. E eu me senti na obrigação de vir até aqui fazer essa fala que vou fazer hoje. As eleições municipais 2024, conforme se vê Brasil afora, está bastante movimentada. Os partidos políticos estão em busca por melhores nomes e alianças políticas. Pouco mais de 2 anos após as eleições gerais, que determinaram a presidência da República, o momento também será um indicativo para as gestões. Os resultados das escolhas de prefeitos, vices e vereadores servem de termômetro sobre a avaliação da população a respeito do governo federal. Em ano eleitoral, muitos dos parlamentares estão direta ou indiretamente envolvidos ao jogo municipal. O que pode, isso é importante, gente, porque a população muitas vezes fica toda perdida e não entende o que está acontecendo. Mas eleições municipais não são eleições estaduais ou federais, são eleições totalmente diferenciadas. E o que se pode ver é que a eleição municipal pode colocar rivais nos mesmos palanques e colocar aliados em palanques rivais. Isso são coisas que acontecem em eleições municipais. Haverá quebra da lógica partidária a nível nacional. A política municipal funciona com outras regras. Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Em verdade, temos que estar atentos nas próximas eleições. Temos caminhos muito bem definidos, partidos de direita, de esquerda e os chamados de centro. Cabe a cada cidadão uma análise importante sobre o que realmente quer para o futuro dos seus filhos nas suas cidades. Se é um país próspero, com empreendedorismo, com empregos, com combate à corrupção, com combate à violência, com a punição efetiva de quem não cumpre a lei, com a família no centro da base social. Ou em mão inversa. O Estado máximo, o descontrole fiscal, apoio incondicional a sindicalismo, ao desarmamento da população. O futuro de nossas cidades, no nosso Brasil, depende de cada um de nós. De decisões acertadas, de ações propositivas, no fortalecimento do setor privado, das empresas, do agronegócio, fontes geradoras de riquezas, empregos e prosperidade. Quanto menos o Estado interferir na vida das pessoas, melhor. Assim conclamo a sociedade para que essa reflexão, qual cidade e qual país nós queremos. E eu queria chegar aqui agora e dizer uma coisa, que eu sei que muita gente, e quando eu digo muita gente, não é o eleitor, não é o pagador de impostos, não é o povo que está ali fora sofrendo, mas são todos aqueles que, como eu, fazem parte de cargos políticos. Essas pessoas talvez não vão gostar da minha colocação. Mas eu jurei falar a verdade e eu sei que ela custa cara. Mas eu jurei falar a verdade e se tiver um dia que abandonar essa casa, será sempre falando a verdade. O que eu tenho para dizer, para você eleitor que está em casa, para você que está indeciso, para você que ainda não tem certeza, para você que já perdeu a confiança, para você que não acredita mais na política, você já está de saco cheio. Você já foi enganado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A credibilidade da classe política cada vez mais por terra. Você não quer errar? Eu vou te dar um palpite, porque conselho não se dá. Mas é um palpite. Você não quer errar? Hoje, senhora e senhor eleitor, a forma mais fácil de um político conseguir votos e se eleger é falando para a população aquilo que a população quer ouvir. Essa é a forma mais barata e a forma mais fácil de se conseguir votos e de se eleger. Dizendo para o povo aquilo que o povo quer ouvir.
Porque o povo muitas vezes é mimado e gosta de ouvir aquilo que ele quer ouvir. E por isso ele tem os políticos que tem. É por esse motivo que você, eleitor, tem os políticos que tu tem. Uma parte, senhor. Porque você votou naquele que dizia aquilo que você queria ouvir. Você não quer errar? Então, dê um voto de confiança no político que falar para você o que você tem que ouvir. E não o que você quer ouvir. Porque o político que falar para você o que você tem que ouvir, ele não vai te agradar no primeiro momento. Mas ele não vai te trair no segundo momento. Porque ele quer o teu bem. Ele quer que você entenda como é que a máquina funciona. Como que realmente o sistema político funciona. E para que tu entendas como ele funciona, é necessário que ele diga para você o que você tem que ouvir. E muitas vezes, o que o povo tem que ouvir, não agrada ao povo. Não agrada. Não, mas o cara me disse, eu não gostei daquilo ali, ele podia ter dito aquilo que eu queria ouvir, não me dizer essas coisas. Essa pessoa está sendo transparente. Ela não tem medo de perder voto. Ela não tem medo de ficar fora da política. Mas ela tem medo de ser desonesta contigo, eleitor. Esse é o medo dela. E para não ser desonesta, ela tem que te dizer o que você tem que ouvir. Porque se nós temos uma classe política que não faz aquilo que o povo gostaria que fosse feito, é porque você votou de forma errada. Porque você votou numa pessoa que sabia que para ganhar o teu voto, bastava te dizer o que tu queria ouvir. Então, gente, o meu conselho é que vocês pesquisem o passado do candidato. Quem ele foi? 3, 4, 5 anos atrás. É uma pessoa correta, uma pessoa honrada, uma pessoa que respeita o próximo, os amigos, uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre colaborou com a sociedade, uma pessoa que sempre colaborou com a sua comunidade, que trabalhou pelo seu povo, que se empenhou pelo seu povo. Pesquisem o passado dessa pessoa. Quem ela foi até o presente momento? Porque a gente muitas vezes muda de opinião, e dentro da política a gente sabe que a gente tem que respeitar as diferenças, vereador Fiuza. A gente tem que respeitar as diferenças. Mas o caráter nunca muda, ele é sempre igual. Há 10 anos atrás o Fantinel tinha um caráter, há 5 anos atrás ele tinha o mesmo caráter e hoje ele tem o mesmo caráter. Ele pode até mudar de opinião, mas o caráter será sempre o mesmo. O que ele defende e o que os colegas defendem, eles sempre irão defender. Muda ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, mas dentro do coração, cada um vai defender aquilo que sempre acreditou. Aquilo que sempre defendeu. Muitas vezes de forma mais veemente, muitas vezes de forma mais calma, mas sempre defenderá aquilo que ele sempre acreditou, aquilo que ele aprendeu. Por isso, não se enganem, porque o que eu mais vejo hoje é nas mídias sociais, na própria imprensa, a imprensa tradicional, ela gosta disso também. Divulgar quando que as pessoas dizem aquilo que o povo quer ouvir, porque daí o povo aplaude. Mas por trás o cara está dizendo, opa, vou ganhar uns votinhos fácil aqui. Está todo mundo contente. Então, gente, analisem projetos, ideias, caráter, honra e empenho. E vocês não vão mais errar. Agora, não se entreguem ao sorriso bonito. Não se entreguem à carinha bonita. Não se entreguem às palavras bonitas. Porque foi dessa forma que você elegeu quem nos comanda hoje. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Peço desculpa que eu não...